Olá, nós estamos iniciando a aula 7 e hoje nós vamos falar sobre frase, oração e período. Mas o período aqui vai ser somente sobre período composto, porque senão fica um vídeo muito extenso e aí ninguém vai ter paciência para terminar este vídeo, certo? Então nós vamos começar com a ideia de que vocês entendam do que é frase. A palavra frase significa um conjunto ou uma palavra, um conjunto de palavras ou uma palavra que expressa o sentido. Então, se eu dissesse socorro, estou indicando aí um pedido, né, de ajuda, talvez algo está acontecendo, por isso que precisa do contexto. Mas eu vou mostrar para vocês aqui alguns tipos de frases rudimentares, que são aquelas que indicam alguma situação, algum desejo, uma ordem, né? E aí você vê que nós temos, de certa maneira, aqui a frase exclamativa, como eu posso dizer, ui, quando se machuca, o ai, né? Oba, em, quando eu não entendi bem alguma coisa, eu posso fazer uma exclamação, posso perguntar também, né? Olha aqui como se escreve o em, né? Nós vemos muito isso no WhatsApp ou no Face de uma forma meio diferente, mas se eu fosse escrever essa expressão em, não entendi o que você quis dizer, né? E aí então eu posso usar essa grafia aqui. Como? Quem? Quando? Faço essas interrogações, né? Então, dentro de um contexto tem mais sentido. As frases imperativas, aquelas que dão uma ordem, vou pedir um silêncio. Psh, psh, vou espantar umas aves nas praças. Show, show, show. Frases que expressam desejos, como Oxalá. Frases que expressam negação. Não, não, né? Então, eu estou aqui colocando essa ideia de que frase ela também pode ser uma simples palavra ou algo que indique aí uma expressão, tá bom? Agora vamos falar das frases nominais. Se são frases nominais, elas não possuem verbos neste caso, tá? E vocês vão ver que elas são muito usadas em obras literárias, filmes, propagandas, peças publicitárias, tá? E aí, quando você tem um substantivo, a frase nominal, sem verbo, pode ficar assim: o crime do padre Amaro. Então, se eu fosse traduzir aí para uma frase que tenha verbo, provavelmente eu diria o crime que foi cometido pelo padre Amaro, que foi um personagem, né, do romance de Eça de Queiroz. Então, esse é o título de um livro de Eça de Queiroz. Viagem ao Centro da Terra, uma obra também onde Gulliver, né, fazia uma viagem incrível ao centro da Terra. E aí eu poderia traduzir essa frase nominal que não tem verbo, mas tem substantivo, como, né, determina aqui a ideia, a viagem, o crime. Então, a viagem que foi feita por Gulliver ao centro da Terra. Mais uma frase aqui. Que belo andar daquela moça. Aquela moça tem um belo andar. Eu também posso imaginar que esse andar é verbo, não é? Mas nesta frase, esse verbo ele foi substantivado. É como se eu dissesse: o andar daquela moça é belo. Tá bom? Então, essa é uma forma de vocês entenderem que posso construir frases nominais, quer dizer, sem verbos. Uma aí que tem uma ideia de adjetivo, né? Bonitinha, mas ordinária. Embora ela seja bonitinha, é ordinária. Aqui a gente tem dois adjetivos, né? Bonitinha e ordinária. Como as duas estão no feminino, muito provavelmente o ela seria então o sujeito, né? A que se refere bonitinha e ordinária, dois adjetivos. Mas a frase construída assim não tem nenhum verbo. O pequeno grande homem, alguma coisa que eu quero dizer que o homem de estatura ele pode ser pequeno, mas ele tem, né, a sua constituição humana como se fosse um grande homem, um homem de boa índole, né, um bom homem. Apesar de o homem ser pequeno, quanto à estatura, é grande em suas ações. Então aqui a gente já tem o exemplo, agora nós temos mais uma questão que pode ser um advérbio. Mas, professor, o advérbio tem que ter um verbo para se caracterizar como um adjunto adverbial, como, por exemplo,
O atleta correu muito. De que maneira correu? Então eu faço a pergunta ao verbo, é assim que eu acho o adjunto adverbial, né? Como o atleta correu? Ele correu muito, de intensidade, né? Essa sobremesa é muito saborosa. O que é muito saborosa, ou quem é saborosa, eu sei, vou achar o sujeito, né? A sobremesa. Como é a sobremesa? Muito saborosa. Saborosa também, né? Daria essa ideia de adjetivo, né? Em relação à sobremesa, mas o muito vai intensificar essa ideia do saboroso, ou da sobremesa saborosa. Meu filho de 2 anos já fala muito bem, né? Então, essa criança que tem apenas 2 anos fala como fala essa criança de 2 anos? Muito bem. Então, eu intensifiquei também. Existe aí, gente, uma relação enorme sobre os adjuntos adverbiais, que indicam circunstâncias, ou de tempo, ou de lugar, ou de modo, ou de intensidade. Então, é muito importante que vocês busquem pesquisar na internet. Eu estou dando aqui uma sugestão, que lá nesse Norma Culta, que estou dando aqui o link, né? Tem uma lista bem grande, né, sobre os adjuntos adverbiais. Então, é bom que vocês pesquisem lá. Mas como nós estamos falando de frase nominal que tem um sentido de advérbio, vamos ver isso aqui, ó. Perto do coração selvagem. É como se eu dissesse, ele está perto do coração selvagem. Alguma coisa nesse sentido, mas esse é o nome de um livro de Clarice Lispector, tá bom? E dá essa ideia de advérbio de lugar. 100 anos de solidão. A solidão tem 100 anos, né? Então, há advérbio de tempo, porque indica, né, quanto tempo tem a solidão? 100 anos. Então, tem essa relação aí também de advérbio, mas são frases sem. 100 anos de solidão também é o nome de um livro de Gabriel Garcia Marques. Aí, encerrando essa ideia, nós temos as frases verbais, que elas se dividiram, né? Desculpa, as frases não verbais, porque são frases que não têm verbo, serão frases nominais, tá bom? E aí, então, nós temos essa ideia colocada aqui neste momento. Bom, vamos continuar dando essa ideia de que esse jogo de frases nominais são muito importantes para a questão das publicidades, né? Das peças publicitárias. Uma delas é se eu fosse vender um imóvel, possivelmente essa frase nominal seria muito bacana. O espaço perfeito, o máximo conforto para o seu estilo de vida, né? Então, estou vendendo aí um belo apartamento onde tem um espaço perfeito, o máximo conforto para o seu estilo de vida. Veja que essa questão das peças publicitárias e algumas outras frases que podem dar um impacto, né? Por ser nominal, ela é mais concisa, né? Não é tão longa, é mais objetiva, porque vai direto ao assunto, né? Então, isso é importante que nós percebamos quando a gente precisar analisar esse tipo de frase nas questões dos vestibulares, tá bom? Então, eu tenho aí essa ideia de que, por exemplo, só ver a imagem do Bombril, esse aqui é uma propaganda antiga daquela palha de aço, né? E aí eles colocam 1001 utilidades. Se eu fosse escrevê-lo, eu diria Bombril, vírgula, tem 1001 utilidades, sem vírgula, tá? Vamos voltar aqui. Bombril tem 1001 utilidades. Aí eu usaria o verbo, né? Mas não usando o verbo, eu posso pôr Bombril, 1001 utilidades, tá? Então eu posso aí sim colocar a vírgula. Bombril, 1001 utilidades. Sem o verbo, né? Eu estou colocando a vírgula no lugar do verbo, estou sintetizando essa ideia, estou dando uma qualidade mais do que 1000, né, para esse produto. Então, portanto, é um grande elogio a este produto. Bom, aqui nós vamos então agora olhar uma propaganda de uma escola de inglês e colocou apenas isso, a maior força em inglês e espanhol, promoções especiais para lá. Então, assim, a maior força em inglês e espanhol está dando essa qualidade, né, de que ela é muito importante, essa escola, muito boa. Aí você tem a Sadia,
a Sadia com as suas novas embalagens. Esse aqui também foi objeto de uma questão de vestibular, onde se coloca produtos de sempre agora em novas embalagens. Veja, nós não temos nenhum verbo e está indicando o quê? Então, esse jogo, né, da imagem, do produto, desse S que é tão famoso da Sadia, e essa questão da linguagem usando uma frase nominal, indica essa ideia de que com poucas palavras, eu digo muita coisa, e isso se chama concisão. Então, o poder de concisão das peças publicitárias são muito importantes que vocês percebam. Produtos de sempre, agora em novas embalagens. Então, quer dizer, o que está dentro dessas embalagens, o produto continua com a mesma qualidade, tá bom? Então, é o jogo que se faz entre a imagem, que aí nós falamos aqui, a linguagem não verbal, né? Com a frase ou com a construção de frases sem verbos. Então, essa é a grande jogada, tá? Natal sem estresse, sem fila, sem estresse, sem igual. Netshoes, e aí tem a ideia de conferir, onde você vai clicar e vai para o ambiente online. Então, essa empresa, ela vende produtos, se eu não me engano, bolsas e sapatos, por online. Não, antigamente até havia lojas físicas, eu não sei se ainda tem lojas físicas dessa empresa. Mas então, dirigir o leitor, aquela pessoa que está ali diante dessa propaganda, a comprar sem ter que ir na loja física, né? E aí então faz esse jogo que a pessoa não terá fila, não ficará estressada e não tem produto igual a nenhum a essa loja, tá? Então é muito importante observar o não verbal também e junto ao que está escrito ao verbal, e se existe verbo ou não existe verbo, por que não tem verbo, né? Então aí eu disse que é a ideia de concisão, para que dê aquela questão da objetividade e clareza, o impacto que isso gera. Normalmente eles dão alguma ordem, aí geralmente essa ordem vem o verbo, né? Depois, às vezes até joga, compre, use. Então nós vamos ter aí, às vezes, esse jogo também do verbo mais imperativo nas peças publicitárias, tudo bem? Aqui é muito antiga, talvez não dê para vocês verem com clareza, mas é Opala de luxo, 1903. Ponto. Só informando o nome desse carro. Um carro luxuoso para famílias econômicas. O interessante é que, por ser uma publicidade muito antiga, eles usam muitas palavras, o que não é comum hoje na modernidade. Hoje é mais imagem e poucas palavras, né? Para criar essa ideia de expectativa mesmo, do jogo, né, da argumentação. Mas o interessante observar é que todas essas outras informações, eu vou dizer aqui, descrições, ele faz um texto, né, o publicitário aqui fez um texto bastante descritivo de todas as qualidades que tem neste carro. Então ele fala, vou ler só um pedacinho, né? Luxuoso nas suas linhas no estilo, requintado no modelo sedã, esportivo, e aí vai por boa parte do texto. Só no finalzinho desse texto ele fala, agora você pode escolher entre estes conjuntos. E aí então você vê, ele vai elencando de maneira com frases não verbais, e no finalzinho, quando ele vai dar uma ordem, né? Essa propaganda quer convencer o seu leitor de que esse carro é muito bom, ele fala, agora você pode escolher entre esses conjuntos, e aí vai dando o conjunto de peças que estão neste carro também, tá? Continua de uma forma descritiva apresentando esse conjunto de peças ou de qualidades que existem neste carro, e no final ele diz, vá lá, né? Num dos concessionários, aí usava a palavra masculina, tá? De qualidade Chevrolet. Então, dá uma ordem, ó, vá lá para você ter este carro lindo e maravilhoso, tá bom? Então, esta é o sentido das publicidades para convencer o seu leitor. Então, essas frases são muito usadas, preste bem atenção, porque isso cai
bastante nos vestibulares e no Enem. Aí mais para frente a gente tem, já temos então aqui uma questão do Enem. Bom, quando eu vejo sempre uma linguagem não verbal, eu preciso prestar atenção nos detalhes, todos os detalhes, até de onde foi tirado, tá? Às vezes eu preciso olhar aqui a fonte, onde estava, para ver se isso também vai interferir na minha análise. Mas aqui eu tenho um pacote, né, que supostamente é de açúcar, porque está escrito aqui bem grande açúcar, e ao lado direito eu tenho aqui mude sua embalagem e mostra, né, o produto aqui do adoçante, ele é aqueles, parece um conezinho, né, um cone, e dentro dele tem o adoçante. Então ele é bem menor, bem mais fininho, né? E aí isso é um desejo, né? E o que o publicitário faz? Ele trabalha com o desejo, aquilo que está dentro das pessoas de modo geral, o desejo de ser magro. E aí ele coloca aqui uma barriga, né, no açúcar, dá a impressão de uma pessoa que é meio barriguda, está gordinha. Então, se você comer açúcar, você ficará assim. Isso é na parte de persuasão, de convencimento, né? E aí eu vou ler o texto. Bom, analisei o não verbal, aí eu vou ver o que essa questão quer que eu analise. O texto, aqui eles falam propaganda, tá, gente? Mas geralmente não é uma propaganda, é uma peça publicitária. Propaganda é aquilo que está mais para a ideia de orientação, como do governo, pode ser do estado, da prefeitura, né? Aí se propaga uma ideia, por exemplo, dos cuidados com a dengue, tomar cuidado para você não ser picado pelo Aedes aegypti, né? Então, assim, dessa forma eles colocam como propaganda, vamos entender que propaganda também, para alguns autores, né, hoje se desconstrói essa ideia de propaganda ser uma publicidade, tá? A publicidade são essas empresas particulares, né, que criam e querem vender os seus produtos. Então, no caso aqui, é de uma marca de um adoçante, tá? Então, vamos lá. O texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte mote: mude sua embalagem. Já tem uma ordem aqui, né? Tá vendo o verbo mudar? E aí esse verbo é bacana quando ele vem como uma ideia, né, de imperativo afirmativo, tá? Uma hora eu vou falar sobre isso também. Mude sua embalagem. A estratégia que o autor, então aí eu marco isso aqui, ó, gente, aqui no texto não está em negrito, então é como se eu tivesse que com o meu lápis, estou lá na prova e vou marcando propaganda de um adoçante. Opa, é propaganda de adoçante. Que relação tem a propaganda de um adoçante com esse açúcar? Já vou pensando assim. Mude a sua embalagem, dando uma ordem para eu mudar. Então, quer dizer, se esta que está ao lado direito, aqui embaixo, ela é fininha, né? Tem o adoçante aqui dentro. O que será que esse publicitário quer de mim? A estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos verbais, porque tem a palavra açúcar e tem mude sua embalagem, e não verbais, que são aqui a imagem, né, do adoçante e de um possível pacote de açúcar. Com vistas a: letra A. Ridicularizar a forma física do possível cliente do produto anunciado, aconselhando-o a uma busca de mudanças estéticas? Não, não tem isso. Você pode até subentender isso, mas não é essa a intenção maior. Enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos alimentares saudáveis, reforçando tal postura? Também não é ainda essa intenção que está contida nesta publicidade. Criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte da população, propondo a redução desse consumo. Associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante. Relacionar a imagem do saco de açúcar a um corpo humano que não desenvolve atividades físicas, incentivando a prática esportiva. Eu vou dar só um tempinho
dá uma pausa, né? Dá uma pausa aqui no vídeo, se possível, e aí tente achar. As duas primeiras eu já fui dizendo, né, que não poderia ser, mas vamos ver se vocês assinalam a alternativa adequada para esse contexto aqui, tá? Já pausaram? Então vamos aqui pensar de novo. Vai ridicularizar? Não, não é a intenção de um adoçante fazer aí uma ridicularização de um outro produto, porque isso gera até um processo, né? Então é melhor não mexer com isso. Então não é ideia de ridicularizar. É uma ideia de enfatizar a tendência da sociedade? Não, nem todas as pessoas têm o hábito também de comer açúcar. Então não está enfatizando nessa propaganda, não está enfatizando isso. Pensando, gente, no texto, e cuidado com o nosso conhecimento de mundo. O nosso conhecimento de mundo pode até mesmo achar isso, né? Que ele está ridicularizando, que ele está enfatizando a tendência da sociedade para buscar hábitos alimentares. Ele pode fazer uma crítica ao consumo excessivo de produtos industrializados por parte da população, mas o texto em si, a finalidade é vender o produto adoçante. Então, o jogo que ele vai fazer, é isso que eu preciso pensar. Aí, letra D, associar o vocábulo açúcar a uma imagem do corpo fora de forma, sugerindo, ele não está afirmando, ele sugere a substituição desse produto pelo adoçante. Relacionar a imagem do saco de açúcar a um corpo humano que não desenvolve atividades, eu não sei se essa pessoa desenvolve atividades ou não, mesmo consumindo açúcar, né? Então, isso é tudo que está escrito aqui nas outras alternativas, são coisas que o conhecimento de mundo nos fala, né, que esse produto açúcar faz mal para a saúde, mas na questão do texto, nas intencionalidades do texto, é associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante, tá? Então essa seria a alternativa que em seguida eu já também coloco, né? Vamos ler aqui como está proposto pelo site que colocou a possível resposta a ser dada na questão do Enem. O enunciado da questão refere-se à propaganda na verdade, seria a peça publicitária como se fosse um texto, que usa recursos verbais e não verbais. Isso eu já falei também. Os recursos verbais referem-se à palavra açúcar, escrita no saco, e o slogan mude sua imagem, dando uma ordem, também já falei. O conteúdo verbal da propaganda é reforçado pela parte não verbal, ou seja, a imagem do saco de açúcar semelhante a uma barriga gorda, que contrasta com a imagem do adoçante no canto inferior bem fininho. Portanto, a questão exige do candidato a capacidade de articular a parte verbal com a parte visual do texto. Gabarito aí na letra D, tá bom? Qualquer dúvida sobre essa questão, vocês podem entrar em contato comigo, nós temos um grupo no WhatsApp, tá bom? Parece também que pelo YouTube vocês conseguem fazer alguns questionamentos, ou pelo site, melhor, pelo Facebook do cursinho Sérgio La Paloma, tá? Então ali também vocês podem postar as dúvidas que nós temos acesso para poder responder a vocês também. Agora, como não vamos falar da estrutura básica da frase verbal? Agora, gente, a frase não é mais nominal, a frase agora é verbal. Eu tenho um verbo nessa frase. Eu posso ter um único verbo, eu posso ter uma locução verbal, né? Então, as crianças têm gostado de brincar, tá vendo? Eu posso colocar dois verbos aqui, tá? Então, assim, a construção básica da frase é sujeito mais verbo mais objeto, SVO. Então, eu tenho aqui as crianças. Vamos ver o que são as crianças? Sujeito, né? Porque eu faço a pergunta, quem gosta de brincar? As crianças. Então, eu acho aqui, perguntando ao verbo, eu acho no sentido o sujeito, né? Então, aqui o verbo gostar, que está no presente do indicativo, da terceira pessoa, eu gosto, tu gosta, nós gostamos, vós gostais, eles gostam, ou elas gostam, as crianças gostam, então terceira pessoa do plural. Aí depois nós vamos achar o objeto. Neste caso aqui, eu vou perguntar, né, as crianças gostam de
que. Então, veja que esse verbo gostar, ele já vem acompanhado da preposição. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, ele não pode ser um objeto direto, mas sim um objeto indireto, porque tem a preposição de. Tudo bem? Então, para você entender a construção de uma frase, eu preciso ter essa base para eu poder escrever uma frase mais coerente e coesa. Se eu inverter a ordem, eu posso, só que aí a pontuação muda. Veja, de brincar, vírgula, as crianças gostam. É uma construção possível? É. Só que como eu inverti o meu objeto indireto e comecei com ele na frase, ele continua sendo objeto indireto, as crianças continuam sendo o sujeito e gostar continua sendo o verbo, tá? Só que houve inversão, então a vírgula aqui foi colocada porque houve uma inversão da frase, tudo bem? Vamos para a próxima? Aqui eu tirei de um texto que foi dado na aula 6, que eu falei sobre algumas questões da pontuação, e aqui é uma crônica, né, que estava colocada lá, e veja só a dificuldade que nós temos. A enfermeira surgida de uma porta me impôs silêncio com o dedo junto aos lábios e mandou-me entrar. Vamos analisar aqui parte por parte. Primeiro, eu vou marcar os verbos que eu tenho em vermelho, são os verbos que realmente estão aqui atuando como uma ação, né? É algo que teve uma prática, uma ação do sujeito. O surgida vem do verbo surgir, mas nesse caso ele não age, ele não está tendo uma ação dentro dessa questão de que a enfermeira surgida, a enfermeira bela, a enfermeira apareceu, quer dizer, tá? Então é também um verbo, só que ele não está pertencendo à estrutura da frase principal, tá? Ele está dentro de uma outra oração que eu posso perguntar: quem surgiu de uma porta ou atrás de uma porta, né? A enfermeira surgiu, tá? Então eu tenho aqui também uma ideia de sujeito enfermeira. Mas quando eu pergunto qual é o sujeito do verbo impor, qual é o sujeito do verbo mandar entrar? Então vamos analisar aqui. Bom, para eu achar o sujeito, eu vou perguntar quem. E vou me perguntar ao verbo impor. Quem me impôs o silêncio? Gente, o sujeito será todo esse conjunto aqui de palavras. A enfermeira surgida de uma porta. Este é o sujeito do verbo impor, tá? Então, o que eu posso dizer é que esse é um sujeito oracional. A enfermeira surgida de uma porta é o sujeito oracional que tem o núcleo enfermeira. Então, é claro que a enfermeira impôs, é sim o sujeito, mas só que como essa enfermeira ela está constituída de uma especificidade que é a enfermeira surgida de uma porta, tudo isso é o sujeito do verbo impor. Quem mandou-me entrar? Quem me mandou entrar? A enfermeira surgida de uma porta, sujeito oracional, quem me mandou entrar, tá? O núcleo continua sendo enfermeira, tá bom? Então, só para entender que às vezes o sujeito não é apenas aquilo que eu acho que é uma palavrinha, como nós falamos naquela anterior, né? As crianças gostam de brincar. Então, crianças, eu poderia colocar as crianças, os adultos, os professores, né, gostam de passear, tá? Aí, então, eu teria um sujeito composto, porque tem mais do que um elemento. E aqui não é o tamanho do sujeito que determina que ele seja composto, e sim a estrutura dessa frase toda, ela faz parte do sujeito, tá? Então, não posso separar o sujeito quando ele é oracional, tá bom? A questão da frase verbal,
nós já vimos que ela tem verbo, né? Já estamos trabalhando isso um pouquinho agora no slide anterior, né? Eu já falei um pouquinho usando os verbos. E aí, então, vamos dizer que para eu chamar de período, tá? Eu posso ter o período simples e posso ter o período composto. Bom, gente, então para eu entender oração, é frase. Só que essa frase agora ela é verbal. Oração é toda frase que se organiza a partir de um verbo ou de uma locução verbal. Um exemplo, todos deveriam ter o direito à vida digna, tá? Período é a frase estruturada em orações, então também é um período. E ele vai ser simples quando possui apenas um verbo e vai ser composto quando nele vai haver mais de um verbo. E olha, gente, locução verbal, aqui, todos deveriam ter. Ah, tem dois verbos, professor, então aqui é período composto? Não, aqui eu tenho todos deveriam ter, é uma locução verbal, então eu posso dizer que é um período simples, tá bom? Porque é uma ideia única que se refere ao substantivo todos. Quem deveriam ter o direito à vida digna? Todos, tá? Então eu tenho aqui uma locução verbal que marca um período simples também. Vamos aqui à frase de cima. O Brasil é um país rico. A maioria da população vive miseravelmente. Todos têm o direito de uma vida digna. Observa, gente, eu tenho aqui a pontuação, eu usei um ponto aqui final, né, e aqui uma exclamação para dar um sentido de indignidade, né? Então, o Brasil é um país rico, é uma frase que afirma, mas eu vou me opor a essa ideia, então eu vou usar um conector que se opõe, né? Eu posso usar porém, mas, todavia, a maioria da população vive miseravelmente. Posso concluir essa ideia. Logo, portanto, assim, dessa forma, todos têm o direito de uma vida digna. Então, vou transformar três períodos simples que estavam escritos de forma isolada aqui, mas que tem uma relação entre um período e o outro, e posso transformar em um período composto. Aí eu coloquei 3 em 1, certo? O Brasil é um país rico, vírgula, porém a maioria da população vive miseravelmente. Logo, todos têm o direito a uma vida digna. Veja, agora é um período composto. E por serem frases independentes, porque elas poderiam sobreviver sozinhas, não precisariam ser colocadas dessa forma, mas para ficar um texto mais formal, um texto mais organizado, né? De uma forma mais clara, então eu vou usar os conectores, e é muito importante usar esses conectores. Então, uma das regras das vírgulas é quando eu tenho orações coordenadas. A vírgula separa orações coordenadas. E aqui dá uma ideia de oposição. O Brasil é um país rico. Se eu fosse explicar por que o Brasil é rico, eu diria porque tem, né, fauna e flora magníficas. Então, veja, aí eu estaria usando uma explicativa. Mas no caso aqui, eu estou usando o quê? O Brasil é um país rico, porém a maioria da população vive miseravelmente. Aqui eu tenho o verbo ser, o verbo viver e eu tenho o verbo ter. Três períodos e tem os seus conectores, que eu vou falar já já. Então, aqui é um período composto por coordenação. Vamos ver aqui, então, como é que é o período composto por coordenação? Está aqui. Existem várias formas, né, de colocar. Depois eu retomo aquela ideia anteriormente falada sobre o Brasil. Eu vou dar uma retomada antes de seguir. Bom, as palavras dela eram suaves, quer dizer, ela falava de forma suave. As palavras dele eram duras, portanto, separaram-se. Vejam, usei pontuação aqui, eu separei as ideias em três períodos simples. Só que eu preciso imaginar que esses três períodos simples podem ser colocados num único período, né?
As palavras dela eram suaves, mas as dele, olha só, duras. Nesta vírgula, poderia estar também o verbo ser, eram, né? Mas acontece para não ficar repetindo, as palavras dela eram suaves, mas as palavras dele eram duras, fica muito repetitivo, não é? Então, a própria palavra, eu escondi, né? O termo palavras, eu escondi aqui na segunda frase, quando eu me refiro a ele, né? Ao sexo masculino aqui, que tinham palavras duras. Eu omiti a repetição do termo palavras. E aí, então, usei uma vírgula. Outra regra da vírgula é que a vírgula pode omitir, esconder ou fazer uma elipse do verbo, tá? Então, para não repetir o verbo ser de novo aqui, né? Eram, aí eu vou usar então uma vírgula. E aí, este ponto e vírgula está aqui porque já existem muitas vírgulas nessas outras orações. E como eu vou iniciar uma nova ideia dentro desse mesmo temática, né, desse mesmo tema, eu vou então usar um ponto e vírgula aqui, tá bom? Aí eu vou concluir. Então veja agora a frase na íntegra. As palavras dela eram suaves, mas as dele eram duras. Mas eu não usei duras, né? Então vou reler. As palavras dela eram suaves, mas as dele duras. Portanto, separaram-se. Aí eu vou fazer uma análise aqui para que vocês possam entender que período é este. É um período composto por coordenação. Mas eu tenho aqui, na primeira oração, as palavras dela eram suaves, mas uma ideia de adversidade, de oposição. Então, é uma oração coordenada. Então, a primeira é apenas um período simples, tá? A outra, eu vejo que é a questão de uma oração coordenada sindética, porque tem um síndeto, mas. Já eu falo que é síndeto, tá? Na terceira oração, eu tenho aqui uma conclusiva. Portanto, separaram-se. Oração coordenada sindética conclusiva. Veja que eu faço, então, essa questão do fechamento da frase usando uma conclusiva. Síndeto, gente, é um elemento que faz a conexão. No caso, o mas e o portanto, eles fazem a conexão das ideias. Esse conector gramaticalmente exerce um sentido de coesão para dar coerência à oração. Assíndeto é quando não tem nenhum elemento de conexão. Já nós vamos ver algumas orações assindéticas, quer dizer, não tem nenhum conector entre uma frase e outra, e elas serão todas num período coordenado, composto por coordenação. Tudo bem? Outro exemplo, ainda usando a oração sindética. Eu tenho, Maria foi à feira, João ao supermercado. Vou colocar essas dois períodos simples em um período composto. Maria foi à feira ontem e João ao mercado. Veja que essa vírgula está no lugar do verbo ir. E o e é na verdade, ele é uma coordenada aditiva, né? Que faz a conexão. Então, essa primeira frase é um período simples, porque Maria foi à feira e João ao supermercado. Esse ponto e vírgula aqui poderia ser uma vírgula, tá? Mas como eu escondi o verbo ir, coloquei uma vírgula, por questão de formalidade, eu coloco um ponto e vírgula, mas poderia pôr uma vírgula também. Mas já que indica que nesta frase tem vírgula, eu vou aqui então colocar um ponto e vírgula, mas é necessário que eu separe essa oração, porque o sujeito João é diferente do sujeito Maria. Se eu dissesse só algo feito por Maria, Maria foi à feira ontem e depois ao mercado, eu não vou colocar nenhuma vírgula. Mas como eu falo que o João é um outro sujeito, a regra diz,
não há orações com dois sujeitos. Então, eu não posso colocar dois sujeitos na mesma oração. Então, eu estou separando por vírgula, esta é uma oração e esta é outra oração, tá? Por isso que tem que se usar vírgula. Agora, nós vamos ver aqui as coordenadas assindéticas. Vim, vi, venci. É como se eu tivesse dito, eu vim, ponto. Eu vi, eu venci. Aí essa frase do imperador romano, Júlio César, foi traduzida para o português assim, vim, vi, venci. Não tem nenhum conector, somente as vírgulas, porque vírgula separa orações coordenadas. Grita o mar, brama o fogo, silva a fera, choradão, geme o pranto, brada o rogo. Tá vendo? Aqui também a gente não tem nenhum conector. E aí essas frases estão separadas por vírgulas, né? Grita o mar, brama o fogo, silva a fera, chora Adão, geme o pranto, brada o rogo. Francisco de Vasconcelos é um trechinho de um poema dele. A tua raça quer partir, guerrear, sofrer, vencer, voltar. Cecília Meirelles. Período composto por coordenação assindética, porque é como se estivéssemos dizendo: a tua raça quer partir, a tua raça quer guerrear, a tua raça quer sofrer, a tua raça quer vencer, a tua raça quer voltar. Então, percebemos que os verbos, né, que exigem o sujeito, para cada um desses verbos, o sujeito é a tua raça quer, tá? Quer o quê? Partir. Quem quer partir? A tua raça, tá? Quer partir não é sujeito, a tua raça é sujeito. A tua raça é sujeito porque eu pergunto, quem quer partir? A tua raça. Quem quer guerrear? A tua raça. Quem quer sofrer? A tua raça. Quem quer vencer? A tua raça. Quem quer voltar? A tua raça. Cecília Meirelles. Bom, terminando agora, a gente tem uma última questão chamada: a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Veja, a imagem não verbal indica um menino meio preguiçoso sentadinho numa cadeira. Geralmente, a mãe coloca a criança sentada em uma cadeira de castigo, né? Talvez porque ele era preguiçoso, né? Esse eu estou inferindo aqui, não sei se eu estou autorizada a inferir, mas eu estou aqui imaginando que quando a gente coloca uma criança por ser preguiçosa de castigo, possivelmente ela ouviu até o que a mãe disse: você é preguiçoso, né? A preguiça é o mal, é a mãe de todos os vícios, né? Quer dizer, é muito ruim você ter essa ideia de importância, né, de ser um preguiçoso, mas uma mãe é uma mãe, então eu não vou brigar com ela porque eu estou aqui sentadinho, não, eu vou continuar na boa aqui na preguiça. Então, nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está indicado pela ou pelo emprego de uma oração adversativa que orienta a quebra da expectativa ao final, uso de conjunção aditiva que cria uma relação de causa e efeito entre as ações, retomada do substantivo mãe que desfaz a ambiguidade dos sentidos a ele atribuídos, utilização da forma pronominal lá, quando ele dizem respeitá-la, que é o ela, né, que é o pronome ela, que reflete um tratamento formal do filho em relação à mãe, repetição da forma verbal é, porque tem aí uma mãe é a mãe, a preguiça é a mãe, mãe é uma mãe e é preciso, né? Então a gente tem aí uma repetição formal verbal é, que reforça a relação de adição existente entre as orações. O verbo ser, então, aqui está sendo confundido, né, com a adição e, né, com a conjunção coordenada e, né, então é para confundir mesmo o estudante, é uma pegadinha. Então, nessas charges, os recursos morfossintáticos que colaboram por efeito de humor, eu tenho que pensar o que pode provocar humor aqui, tá bom? Então,
Vamos pensar, eu estou enrolando aqui um pouquinho para vocês pensarem qual a alternativa, dá uma pausa no seu vídeo para que você possa pensar qual alternativa vai escolher. E agora eu vou dar a resposta. Emprego de uma oração adversativa que orienta a quebra da expectativa, tá bom? Então a gente vê que a B é impossível, que não tem uma conjunção aditiva nessa frase, tá? Só tem uma aqui, mas não é a relação de humor. Retomada do substantivo mãe quando desfaz a ambiguidade dos sentidos a ele atribuídos, não tem nada a ver quando ele fala várias vezes mãe, né? E não tem essa relação de retomada para ambiguidade, não. Utilização de uma forma pronominal lá, que indica mãe, né? Então também não é o que provoca o humor, que aqui é a ideia que provoca o humor, né? Que dá essa ideia de humor. Relação, repetição do verbal que dá a ideia de adição, jamais, então é bem impossível a ser a letra E. Então, neste caso, gente, estamos terminando. A alternativa, então, é a letra A. E aí, até a nossa próxima aula.